Beleza? Agora sim. Tá, pera aí que eu preciso ver meus inscritos e desse jeito aqui fica difícil. Então, perdoa aí o começo atribulado, gente. É, eu saúdo a todo mundo. Eu sou Roberto dos Santos, sou professor da Escola de Arquitetura da UFMG e minha tarefa aqui é mediar a discussão dos selecionados para a mesa painel 5, cujos trabalhos eu vou comentar a seguir. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, os professores que estão participando dessa mesa e os demais apresentadores, tem muitos estudantes também, que contribuíram, colaboraram com suas reflexões e experimentos para essa discussão encaminhada no quarto ENEA. Eu gostaria de agradecer também aos relatores das mesas Caio Albuquerque, Alana Souza, Érica Marinho e Thaís Melo, que estão ajudando aí na produção. Perdão. Esse é o esquema geral da apresentação dessa mesa, que a gente vai começar com essa pequena apresentação que eu vou fazer. Na sequência, os autores vão ser encaminhados para 3 salas de discussão e daí meia hora a gente retorna a essa mesa aqui e os monitores farão os relatos e a gente vai partir para o debate. Então, na verdade, a sala 1, nós subdividimos os trabalhos. A sala 1 vai tratar de demandas e lacunas do ensino, práticas de ensino e outros passos de ensino e aprendizagem. A sala 2 vai tratar de métodos e modelos, basicamente. E a sala 3 vai tratar de diálogos interdisciplinares, colaboração entre arquitetos e engenheiros, concepção espacial, material e estrutural. Esse foi um arranjo que nós fizemos para colocar os temas em discussão. A sala 1 tem aí 4 trabalhos. O primeiro se chama Canteiro Experimental, processo de implementação e sua importância para a formação profissional arquiteto. Traz um estudo de implementação de um canteiro na Universidade Federal do Ceará, elaborado por um professor e 2 estudantes. Eles discorrem sobre espaço, localização, funcionamento, orçamento para montagem e manutenção. E infere-se desse texto uma expectativa de melhoria do ensino a partir do canteiro ligada a uma demanda estudantil. O segundo trabalho é uma colaboração de 5 graduandos do curso da Universidade Federal de Santa Catarina, que se chama Estudos Iniciais para a Implantação de um Canteiro Experimental no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles também apresentam um estudo para a implementação de canteiro com foco no espaço físico. Trata-se de uma sistematização de textos apresentados no terceiro ENEA, que tem por objetivo colaborar com o projeto pedagógico do curso, lá de Santa Catarina. A mesa, o terceiro trabalho se chama Ocupar o Espaço do Minhocão com estratégias formativas da pré-existência residual aos módulos colapsáveis. Ele traz uma preocupação em recuperar uma lacuna de formação do ensino fundamental e médio, refletida em dificuldade com geometria e pensamento espacial. Interessante aí, o interessante nesse trabalho está no fato de que ele propõe a cidade como um espaço para intervenções, isto é, como um ambiente de ensino e aprendizagem. Entendendo assim, estendendo assim, né, as possibilidades de ensino associadas a intervenções concretas.
O quarto trabalho é intitulado Experimentações da Metodologia Ativa em Alvenaria e Estruturas Recíprocas, descreve práticas de ensino de pequenas construções, defendendo o canteiro como um local que ele considera apto aos fazeres do aprendizado ativo. Fazendo agora um resumo do que está colocado por essas mesas, a minha interpretação é que esse grupo de texto nos aponta, entre outras questões, uma aposta no canteiro como agente de transformação de práticas de ensino e formação de, digamos assim, um outro arquiteto. Talvez isso parta de uma percepção de lacunas importantes da formação, na formação corrente, né? E, como tal, me parece ser pertinente uma discussão acerca da definição do canteiro com base nas questões aí colocadas. Outra questão relevante que emerge do contraste entre canteiros construídos para ser ambiente de ensino-aprendizagem e a cidade como possibilidade de ampliação, como extensão das proposições materializadas no espaço. Por isso, cabem as questões sobre qual deve ser o lugar, tanto física quanto filosoficamente, para o ensino de arquitetura e também como o canteiro deve se articular ao ensino do projeto. Eu deixo, então, essas duas questões que seriam o mote da discussão da sala 1. Na sequência, a gente já partindo aí para a sala 2, o primeiro trabalho, intitulado Aplicação da Metodologia PBL, Aprendizado Centrado em Problemas, no Desenvolvimento de Modelos Estruturais Didáticos com Impressão 3D. Esse trabalho descreve uma experiência de colaboração entre estudantes de arquitetura e estudantes de expressão gráfica, baseados nesse método PBL, do aprendizado centrado em problemas e da instrução interpares, peer instruction. Os produtos da disciplina são modelos físicos em escala e instrumentos de representação. O segundo trabalho, Ensino e Aprendizagem de Sistemas Estruturais e Predicionamentos para Projetos Arquitetônicos, descreve uma disciplina em que se aplica um método de lançamento e pré-dimensionamento de vigas de concreto, e o que é descrito como experimentações via avaliação de modelos virtuais associadas a um laboratório de materiais e técnicas. Vamos lá. Opa, passou demais. O terceiro trabalho também trabalha com modelos, porém com modelos reais, exercitando o senso de observação dos estudantes e a análise do comportamento estrutural dos objetos, alvo do levantamento que o trabalho traz. O trabalho se chama Identificação e Classificação dos Sistemas Estruturais das Passarelas existentes no município de Curitiba. Fazendo aí um resumo do que está dito em todos os trabalhos, me parece que eles têm em comum, de um lado, a descrição de práticas de ensino baseadas em métodos de modelos, e em um caso, em prototipagem aplicada, no caso do primeiro exercício, e dois, trazem abordagem de caráter pragmático aplicado. Porém, assim, indiretamente, eles trazem à baila assim, questões que eu acho muito importantes, que estão sempre associadas com o ensino de caráter técnico. Eu falo de aspectos assim, subliminares, embutidos na formação, que produzem certas disposições nos sujeitos em formação. Em outras palavras, eu falo do currículo oculto nos ambientes de ensino e aprendizagem, responsáveis pela reprodução de mentalidades, práticas, etc. E que estão embutidos assim, nas ementas, nos temas, nos enunciados dos trabalhos. Então, eu queria fazer uma provocação a esse grupo, assim, de uma reflexão acerca da abertura para questionamentos críticos e problematizações abrangentes nos ambientes de ensino-aprendizagem, que definem assim, a fronteira entre o que seria treinamento e formação. Aí eu deixo aí essas duas questões
para serem tratadas na sala 2. Já começando agora a sala 3, que é finalmente, né? Trata de diálogos, como eu disse, diálogos interdisciplinares, concepção espacial, material, estrutural e colaboração entre arquitetos e engenheiros. São 4 trabalhos. O primeiro deles, que se chama Concepção Estrutural, Arquitetura de Lina Bobardi, discorre sobre projeto de estruturas como projeto de estrutura, nas palavras colocadas pela autora, e exploração plástica do concreto protendido, em que a função estrutural está expressa no resultado final. Ela fala especificamente da colaboração entre a arquiteta Lina Bobardi e o engenheiro Figueiredo Ferraz no projeto do MASP. O segundo trabalho, que se chama Modelagem Estrutural, integrando as disciplinas de projeto arquitetônico e sistemas estruturais, descreve uma abordagem integrada numa disciplina que trabalha concepção arquitetônica e estrutural, utilizando a modelagem tridimensional, virtual e física, para fazer a compatibilização entre arquitetura e estrutura e para fazer o pré-dimensionamento estrutural. O terceiro trabalho, o terceiro artigo, chama o Ensino de Estrutura na Arquitetura, algumas reflexões, faz um apanhado geral do ensino de estruturas a partir de uma extensa experiência de um engenheiro professor, com larga experiência com o ensino de estruturas para arquitetos. O trabalho apresenta também recomendações expressas em um programa de recursos e atividades para o ensino integrado de arquitetura e estrutura. O quarto trabalho é uma contribuição proveniente do ensino do design. O artigo se chama Por uma abordagem tectônica nas escolas de design e arte. Ele discorre sobre integração dos saberes no âmbito do design, levando em conta a consideração simultânea e integrada dos atos de projetar e construir, inspirada na recuperação histórica do Faubourg da Bauhaus, especialmente na atuação do Laszlo Moholy-Nagy e Joseph Albers. Os trabalhos dessa mesa me parecem convergir para uma aposta na tectônica como articuladora de saberes da concepção espacial, material, estrutural e plástica dos objetos, tanto do design quanto da arquitetura. Esse princípio organizador está diretamente associado à capacidade do ensino em promover diálogos interdisciplinares e construir uma linguagem comum entre eles, de modo a formar profissionais habilitados para a colaboração. Então, eu deixo aí também essas questões a serem trabalhadas nas salas individuais e retomando aqui o esquema original, os autores vão ser agora encaminhados para as salas, conforme aí e os demais participantes do evento, eles podem acessar a sua escolha, a sala 1, 2 e 3, e tem que enviar uma mensagem via chat aí para a produção técnica para esse encaminhamento. Então, a gente vai gastar aí alguns minutinhos nessa transferência. A gente se vê, então, daqui 30 minutos para fazer o debate final aqui nesta mesma sala.
Perdão, pessoal, nós já estamos na sala um, na sala 2. Ó, ainda faltam algumas pessoas. Na hora que eu fui colocar a Maria Regina, ela sumiu e foi para a sala errada. Deixa eu tentar Entendi. colocá-la de novo. Mas aqui onde eu estou é onde? Você está na sala um, para onde você vai? Eu queria Ajuda sala na 2. 2. Pode ir para 2. Ajuda. É, eu queria ir na 2, exatamente. Eu estou tentando te achar que não está aparecendo. Thaís, você consegue me ajudar a colocar a Maria Regina na sala 2? Eu não fiz nada, eu fui sozinha para a sala 3. Ah, não, então, eu que coloquei na hora que fui clicar, era para ir a outra Maria, e aí o seu nome apareceu, alguém colocou ela no lugar de mim. Ah, tá. Desculpa. Não tem problema, eu fico no aguardo, né? Não tem que fazer nada, né? Não, só esperar que vamos colocá-la aqui. Obrigada. Márcia Figueiredo é na sala 3. Aí foi essa hora que eu fui colocar a Márcia, aí foi você pro lugar. Ok. A Maria não está aparecendo para mim aqui para eu colocá-la na sala certa, na sala 2. A Maria Regina. Rita, tu me ouve? Escuto. Maria também não aparece para mim. Será que Acho que ela caiu. Acho que ela vai entrar novamente. O Roberto Araújo pediu para ir para a sala 3. Tem como colocá-lo? Não está aparecendo mais para mim. Aqui, consegui achar.
Alana, nós já estamos na outra sala, já, né? Estamos. Não Tá. sei se todo mundo chegou. Sim, eu cheguei. Chegou. Estou aqui. Tô vendo o Mel, tô vendo Maria Presente. Regina, tô vendo Cheguei João também. Paulo. Acho que falta das outras salas, né? O Uhum. pessoal das outras salas deve estar chegando. O João Tá, Paulo, na verdade, a Márcia, tá? Eu vi, Márcia. Depois. Eu tive um problema no meu, aí o João Paulo é Márcia. Só que eu lembrei seu sobrenome antes do seu nome. Eu falei, ela é Figueiredo. Mas na hora que você falou, eu lembrei Márcia imediatamente. Mas eu queria fazer, assim, a gente vai esperar o resto do pessoal chegar, mas eu queria que isso continuasse como uma conversa. A gente não tem muito tempo, infelizmente. Os meninos vão fazer um relato, assim, um apanhado do que foi discutido, e aí a gente segue na conversa. Tá, Mas Roberto, então posso aproveitar para fazer um comentário que eu ia fazer, mas Claro. eu achei que também a respeito do que eu compartilhei com vocês, das nossas conclusões, foi que também, em relação às notas que eles davam entre si, curiosamente, eles eram muito mais, assim, rigorosos, para não dizer cruéis, às vezes até, do que nós. E assim, ou seja, e aí eu me dei conta que, de fato, né, muitas vezes nessa relação mais tradicional professor-aluno, embora nós, assim, geralmente façamos 1000 parâmetros, critérios e tudo mais e tal, tem um aspecto paternal e maternal, assim, absurdo, né? A gente tem um perdão, assim, por antecedência já, em relação à questão de insuficiências e enfim, né? Que eles, entre si, não têm. Eles têm, assim, uma avaliação muito mais reta, do tipo, né, isso daqui ficou bacana, isso daqui ficou bom, isso daqui deu certo, você se esforçou, você fez bem, reconheço que tá bom e tal, do que no caso de nós, professores, em relação aos alunos, talvez até por ter sempre aquela expectativa, aquela esperança otimista, né, de que, ao fim, ao cabo, você lá, né, no fim, ao término, chegue naquele resultado esperado, né? Então, também é uma coisa assim, de que nesse trabalho entre iguais, o momento é sempre aquele, não tem um futuro, assim, previsto e visualizado. Então, isso acho que é uma coisa muito interessante, de sempre ter, assim, na malinha de ferramentas, quando a gente constrói algumas estratégias didáticas. Mas a minha curiosidade, que eu estava falando naquele momento, era se tinha surgido da parte deles, se surgiu da parte deles algum outro conceito que eles tivessem vontade de explorar materialmente, para além do Mendes, por exemplo. O senhor fala por parte dos estudantes? Dos estudantes, exatamente. Não sei dizer. Olha, não sei dizer. Talvez até tenha, mas a gente deu problemas mais fechados, né? O único, até porque fazia parte do método que a gente escolheu, fazer um problema bem fechado no começo, daí um pouquinho mais aberto. O segundo, o primeiro era o momento inércia, o segundo era o ciclo trigonométrico, eles tinham bastante liberdade de escolha de materiais, e o terceiro era totalmente aberto, um elemento estrutural. Então, eles já, desde o começo da disciplina, a gente apresentou essas condições, então já foram sabendo que não tinha muito como sair daquilo, né? Na escolha final dos elementos estruturais, a gente sentiu muita dificuldade deles escolherem, porque era aberto demais. Mas o que eu vou fazer? Teve gente que, na última semana, resolveu, assim, fez o trabalho um super intensivo. Eles ficaram meio perdidos, assim, né? E talvez porque tinha que ser um tema da arquitetura, e a gente estava dentro, as aulas aconteceram dentro do ambiente da expressão gráfica, por causa do laboratório que eles tinham, a arquitetura não tem. Talvez eles não tenham tido essa vontade de fazer, não sei dizer. Tá. Mas assim... A minha curiosidade vem porque assim, eu tenho trabalhado com
assim, material didático, para resumir, mas materialização assim, para escoamento de drenagem com um grupo. Eu pertenço a um grupo chamado Águas na Cidade, um projeto chamado Águas na Cidade, e a gente está arriscando dessa vez agora a deixar os estudantes apresentarem o que o professor Eduardo Morte chama de pergunta genuína. Ou seja, a gente tem um material de provocação, chega, faz um tanto de coisas, e nós estamos trabalhando para ensino de segundo grau. Provoca, aí a partir da questão que eles fazem em cima daquilo, a gente começa a elaborar outro material didático. É um risco, assim, porque eles podem querer ir para um lugar que a ementa da disciplina não garante, entendeu? Mas, assim, eu estou muito interessado nisso, que é exatamente esse limite, assim, da problematização, assim, de tentar ampliar essa história, mas, ao mesmo tempo, lembrando que é uma escola e que eu tenho tem uma série de coisas ali que eu tenho compromisso com elas também, né? Eu acho que isso tem que ser colocado no começo. Esse limite tem que ser colocado. Talvez a gente colocou o seu questionamento para mim é muito enriquecedor, porque a gente fala assim, nossa, será que não foi fechado demais, né? Agora o professor está perguntando será que os alunos não queriam fazer alguma coisa diferente? Mas deu certo, assim. A gente não sentiu em hora nenhuma esse tipo de crítica, tá muito fechado, a gente quer fazer outra coisa. Não sentiu. Eu acho que tinha muita curiosidade pelo outro curso, assim, por exemplo, a arquitetura queria aprender como fazer a prototipagem, né? Então, teve o que o outro curso está fazendo, né? Aqueles modelos do ciclo trigonométrico me pareceram muito interessantes, assim, como objetos de conhecimento, porque ele amplia a capacidade. Se você brincar com aquilo, você descobre como é que funciona, né? Assim, né? É muito intuitivo, alguns ficaram assim, difíceis de manusear, mas todos eles manuseando era muito intuitivo. E a nossa ideia era fazer uma maletinha, até essa foi nenhum grupo conseguiu fazer. A gente propôs o trabalho do ciclo trigonométrico e falou assim, seria um adicional do trabalho de vocês, se vocês conseguissem fazer tudo caber numa maletinha para a gente levar nas escolas, né? Então, o professor levar e apresentar esse modelo. E aí ficou por uma segunda... A ideia era fazer uma segunda disciplina no primeiro semestre de 2020 e não aconteceu por causa da pandemia, né? Mas vamos fazer, em breve vamos fazer. Joia. Gente, eu peço desculpa, eu comi mosca aqui, eu estava esperando todo mundo chegar, só agora eu vi que está todo mundo aí, então vamos seguir o ritual, pedir pro Caio fazer o relato da primeira mesa, na sequência a Alana, na sequência que aí a gente parte para o debate novamente. Vamos lá, por favor. Pois não. Na nossa mesa da Sala 1, a gente teve a presença da professora Anelisa, da Universidade Federal do Ceará, e do Vitor e da Kelly, da Universidade Federal de Santa Catarina, que são os autores dos dois primeiros trabalhos, sobre a proposta de implantação de um canteiro experimental em suas respectivas universidades. E aí tivemos o complemento com a professora Akemi, da USP de São Carlos, que ela deu um relato, um testemunho, né, do trabalho que ela vem realizando. Também, ela contribui bastante também na discussão, e ela traz essa disciplina que ela está tratando esse semestre, ou pelo menos nesse ano, durante a pandemia. Então, a gente já trabalha esse canteiro extramuros e de uma forma remota. E em questão, no caso dos trabalhos dos autores, a gente vê essa perspectiva de uma necessidade da implantação, da existência de um canteiro enquanto espaço físico mesmo, e vindo de dois sentidos, né? De um lado, no caso do UFC, é uma demanda do departamento, e que é confirmada, né, a partir de questionários, e do lado da UFCS-SC, vem enquanto de estudantes, né, graduandos, Vitor e Kelly, e se desdobra, se expande, né, verticalmente. Vamos lá, Alana. Vamos lá. Acho que vocês pegaram um restinho, né, da nossa mesa.
mas nossa mesa, infelizmente, só teve a participação de um dos autores de um artigo, que foi a professora Maria Regina Sarro. Ela começou fazendo um relato sobre o seu trabalho, e nossa provocação estava muito centrada a partir da problematização, uma vez que o trabalho que ela desenvolveu junto com os outros autores tratava de uma metodologia que era centrada no problema para o desenvolvimento de alguns exercícios, né, com os alunos. E esses exercícios eram feitos a partir do cruzamento de dois cursos, da arquitetura e da expressão gráfica. Então, a problematização, segundo a Maria Regina, era resolvida a partir dessa troca, né, desses saberes entre os alunos. Então, eles conversavam entre si, eles aprendiam um com o outro, muito pautado nessa questão da metodologia. Ela também relatou que houve uma boa aceitação dos alunos, né, a partir desse método, principalmente porque a disciplina tinha um caráter de ser optativo, então os alunos já chegavam sabendo o que é que ia acontecer nessa disciplina, com essa curiosidade, né, de querer aprender a partir dessas questões que já foram colocadas previamente na ementa. E a gente discutiu muito a questão da problematização, né, uma vez que foram os professores que trouxeram esse problema, mas a gente foi percebendo também a partir das falas da Maria Regina que eram problemas que vinham da demanda de conversas entre professores e alunos, né? Então, indiretamente, os alunos estavam ali participando também, por trazer essas dúvidas que eles conseguiram fechar, né, na resolução desse problema. E, segundo a autora, deu certo a disciplina, né? A gente conseguiu ver modelos que tiveram um sucesso. E outro relato interessante foi da professora Mel, que eu acho que vocês conseguiram ouvir o restinho, né, que ela falou de um sistema que eles adotam numa disciplina da PUC Campinas, que é a questão da avaliação cruzada. Então, além de ter esse aprendizado a partir da troca de dois grupos ou de dois cursos, tem também a avaliação cruzada, que é nada mais do que os trabalhos entre os grupos se cruzarem, né? Então, uma equipe vai avaliar o trabalho dessa outra equipe. Isso teve um resultado interessante também. A partir disso, né, do olhar, você conseguir aprender muito através do trabalho do outro, não só o seu. E olhando o trabalho do outro, você perceber também onde foi que você conseguiu avançar, onde foi que você podia ter melhorado, e esse tipo de coisa. Então, acho que um resumo bom dessa mesa é sobre essa questão da problematização, né, enquanto o aluno como essa ferramenta importante para trazer a problematização, e também essa troca de saberes, seja de cursos diferentes ou entre os próprios alunos. Beleza. Érica, por favor. É interessante isso que a Alana falou dessa troca, porque na nossa mesa que fala sobre diálogos interdisciplinares e colaboração entre arquitetos e engenheiros, a gente falou muito sobre troca, né? Estavam presentes Fabiane, Márcia, Roger e Manuela. E também teve a brilhante colaboração de Denise Mar, falando algumas coisas, né? Para a gente acrescentando, né, o que a gente estava falando. Então, a gente falou muito sobre a colaboração, sabe, do ensino, e que o aluno tem que pensar na concepção junto com a estrutura, porque a forma final vai refletir em tudo isso, porque é tudo uma interação. E é importante essa interação dos profissionais, porque foi falado dessa colaboração entre Lina e um engenheiro para poder ter essa forma final do MASP. Eu tô travada. E tá aparecendo eu aqui? Porque travou tudo. Não, tá aparecendo sim. Tá, né? Travou vocês tudo, fiquei, então acho que parou. Mas, enfim, e também, não fugindo, assim, um pouco dessa questão de arquiteto e engenheiro, também indo para a parte do design, que vendo a tectônica como um encontro de campos, uma atividade transdisciplinar, né? Que permeia a arte, o design, a arquitetura, a engenharia, reintegrando essa questão estrutura, projetar, construir, e falar no corpo como a chave de leitura da aprendizagem sobre estruturas, que Lina defendia, e também ver essa questão do profissional híbrido, né? Que tem o conhecimento sobre estrutura, sobre arte, só que não só vindo para a gente. Eu sei que esse congresso é sobre ensino de estruturas em colégio de arquitetura, mas acredito que também é importante ter um ensino de arte em colégio de engenharia, sabe? Para poder não ser só o que chega, mas ter realmente esse diálogo, que diálogo quer dizer troca, e para poder
ter esse projeto colaborativo, todas as partes têm que se entender. Joia, obrigado. Gente, igual eu tinha falado, eu queria assim que isso assim fosse uma conversa, mas se alguém tiver alguma questão uns para os outros e tudo mais, queria que vocês também me ajudassem aí controlando, porque eu gosto mesmo do papo. Então, os três monitores também ajudando. Então, assim, tu vou franquear a palavra e a coisa dos comentários, inclusive, acerca, inclusive, dessa tentativa de interpretação que nós fizemos aqui, de juntar, assim, os trabalhos dessa forma, tá? Tudo em questão. Então, eu peço vocês que levantem a mão, assim, para ajudar a gente a fazer o controle. Maria Regina. Eu adorei essa ideia de que o ensino de artes tem que ser levado para os cursos de engenharia. Eu sou engenheira e eu nunca gostei de dar aula na engenharia, já dei aula de engenharia e detesto. Sou engenheira de estruturas, bem na área, bem analítica, né, da coisa, mas essa presença da arte, ela é encantadora, ela é uma coisa que muda completamente o espírito do curso, né? Mas eu achei muito interessante a conclusão que vocês chegaram sobre a presença de outras disciplinas relacionadas à arquitetura, porque a gente chegou na mesma conclusão. E a experiência foi tão positiva de juntar dois cursos que a gente ficou com a vontade de vamos juntar arquitetura com engenharia mecânica, para poder usar as máquinas da engenharia mecânica para fazer uma usinagem, né? Para fazer detalhes arquitetônicos, detalhes construtivos, construir lá na engenharia mecânica. Então, vamos fazer uma integração que é talvez a mais direta, ou mais visível, é a engenharia civil e a arquitetura. Não fizemos ainda, mas eu acho que é o caminho. Assim, essa interdisciplinaridade, ela não tem como dar errado, porque todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende, desde que orientada, claro, devidamente orientada, tá? Então, a gente acaba chegando a conclusões parecidas por experiências diferentes, né? Bom, pessoal. Fazer um comentário, mas não sei como é que faz, estou meio perdido aqui. Em relação a esse formato, né, eu queria também essa proposta de juntar, de fazer essa interpretação dos trabalhos, de juntar nessas salas. Eu achei curioso estar na sala do Calil. Está dando para me ouvir? Tá difícil, mas vamos lá. Está dando para ouvir, não? Agora melhorou. Eu achei interessante estar na mesma sala de um trabalho sobre a Lina Bobardi, né? Que para mim seria, enfim, ela reúne nela esse encontro de campos, né? Ela tem um aspecto muito híbrido na formação dela e na atuação. Seja porque ela ela tem um conhecimento de estrutura, de arquitetura, ao mesmo tempo tem a produção de objetos, de tapeçaria, mas eu acho também na forma da forma como ela projeta mesmo, né? A maneira como, por exemplo, ela incorpora uma cultura na arquitetura dela e na estrutura dela. Aí, por exemplo, a gente tem a arquitetura em Salvador, né? A escada do Museu do União, que tem essa ideia de uma escada que tem um aspecto tectônico, mas tem também um aspecto sertanejo. Enfim, como ela traz isso também para a estrutura dela. Então, eu achei curioso, tá? Porque quando eu falo do ensino de escritura numa escola de design e arte, também para pensar as questões estruturais inerentes à produção desses objetos, né? Mobiliário, luminários, que também tem uma questão estrutural ali, mas é também para pensar esse aspecto de arte da estrutura, né? Que vai além de uma expressão artística, mas vai também numa forma de pensar e de incorporar uma cultura no processo construtivo. Ou seja, o saber fazer como um ato de arte, como um ato poético, de criação. Né? Eu achei interessante essa forma de interpretar. Alguém gostaria de fazer algum comentário?
Eu vou falar rapidinho, porque o Denis Mata, sem pegar o fone dele, ele fez um comentário muito bom na outra sala e eu acabei não incluindo nesse meu relato, mas ele deu uma sugestão de entender o canteiro experimental mais do que um espaço para aprender as técnicas. Usar esse canteiro experimental como um lugar de encontro, não só para os especialistas, mas também para os leigos, pessoas que não estão dentro das nossas fronteiras, para poder criar uma cultura construtiva. Essa questão é uma questão que eu acho muito relevante, porque, inclusive, da gente ter um discernimento bom de distinguir canteiro de canteiro experimental de laboratório. Isso eu queria pôr na baila, porque, assim, pessoalmente, eu acho que canteiro, para se chamar de canteiro, tem que ter trabalho. Não pode ser não pode ser estudante indo lá montar. Nada contra isso, acho isso super instrutivo e tudo mais. Mas o canteiro em si tem questões muito profundas, muito arraigadas assim, na própria produção do espaço, que eu acho que, inclusive, muito relevante da gente levar em conta em qualquer das outras instâncias dele, seja no laboratório, seja no canteiro experimental. Então, mais uma provocação aí. Roberto, eu Sim. acho, eu penso que essa discussão assim, é fundamental e é estruturante mesmo, né? Assim, não querendo fazer um trocadilho, para que a gente tenha clareza em relação assim, ao próprio trabalho mesmo didático-pedagógico na formação, né? Essa diferenciação do que é um laboratório, que implica, inclusive, assim, digamos, um compromisso com verificação, né? Com experimento, né? Exatamente assim, mas principalmente com verificação, né? Tô falando, eu distingo experiência de experimento, porque o experimento tem controle científico. Com assim. controle, eu acho que tudo mais. O canteiro experimental, de fato, eu acho que essa é uma terminologia adequada para os canteiros que nós formulamos, né, para o espaço de ensino-aprendizagem nas escolas, porque exatamente ele acolhe essa questão da experimentação construtiva, que não é um improviso. Eu acho que essa é uma armadilha fatal, assim, para não dizer erro fatal, em termos da aprendizagem. A gente confundir experimentação construtiva com improvisação. Né? Eu digo isso, assim, gostaria que, né, todo mundo ouvisse isso de forma muito generosa, porque às vezes parece até uma certa, sei lá, indelicadeza ou um pré-julgamento, mas é que o que eu entendo por experimentação construtiva e que, portanto, eu acredito que seja um caminho privilegiado mesmo de aprendizagem, é, de fato, né, aquele momento onde nós nos permitimos, inclusive, o erro, porque a escola é esse lugar, né? Tem um livro maravilhoso do Gilberto de Menstein, do Rubem Alves, chamado Fomos Maus Alunos, onde eles fazem um diálogo maravilhoso sobre o que é esse ambiente fantástico, generoso, da escola, e ele chama a escola como o laboratório do erro, porque é o lugar onde nós temos realmente a chance de errar, na busca do acerto, né? Para que não o façamos depois quando estivermos realmente na nossa atuação como profissionais, quando estejamos no canteiro. E ontem, eu acho que a apresentação da professora Emily foi, né, dispensa comentários nesse sentido, quer dizer, quando ela mostra, ali ela chama até num determinado momento de amor, assim, você criar um amor por aquilo que está sendo feito, né, eu achei impressionante ela usar esse termo, né, porque, de fato, essa palavra, ela é uma palavra muito significativa, né, esse amor, para mim, ali foi traduzido em respeito absoluto pelo que eu estou fazendo. E aí a gente vê naquela atitude que é no canteiro, porque ela já está comprometida com o trabalho do cliente, ela usa essa palavra várias vezes, eu achei fantástico isso. Ou seja, já é aí a atuação no ambiente profissional, no compromisso verdadeiro do ofício com o outro. Né? Ela fala no orçamento, enfim, ou seja, nós percebemos que, de fato, nós já mudamos de espaço.
em termos do domínio tecnológico do arquiteto. Então, eu realmente aqui fico contente com a sua observação, porque eu acho que ela é um princípio fundamental para que tenhamos clareza do que estamos fazendo em cada momento, quando estamos no ambiente laboratorial, quando estamos no ambiente do canteiro experimental, entendido experimentação construtiva, aquele trabalho de exercitação da materialidade, mas baseado em princípios, em conceitos básicos que são colocados e sobre os quais nós vamos trabalhar para aprofundar o nosso conhecimento. E é, sim, permitido o erro, porque o erro é o que nos vai fazer chegar, finalmente, à compreensão do caminho da correção, da precisão e de tudo mais. Tá, eu queria só complementar uma questão que eu acho relevante também. Eu tive oportunidade no tempo que eu dei aula 18 anos na PUC Minas, né? Então eu tenho muito envolvimento e, igual você falou, carinho também com as coisas que aconteciam lá. A gente tinha lá um embrião de uma escola de formação de mão de obra que estava associada com um programa do governo de Minas, chamava Fica Vivo, que trabalhava com egresso sistema prisional. Então, tem horas que, por exemplo, nos foi oportunizado o tal canteiro extramuros. O programa Fica Vivo tinha casas espalhadas em Belo Horizonte inteirinho, que era o atendimento direto nas comunidades, e que o canteiro foi reformar as casas que eles ou alugavam ou possuíam efetivamente. Então, assim, eu só queria dizer que eu não tenho, eu acho que são ambientes de ensino-aprendizagem que têm que ser controlados, em alguns casos, do experimental e tudo mais. Tem lugares que é o lugar do estudante ir para a experiência concreta, igual você se referiu muito bem aí no caso do Rural Studio. E isso é extremamente, tem um potencial enorme de formação no cara, né, assim. E esse curso lá, ele era estruturante do currículo novo da PUC, inclusive, e depois, por uma série de motivos, isso não foi possível acabar de implementar. Mas teve ano que nós conseguimos formar 120 pedreiros, entendeu? Em alvenaria, a gente chamava pedreiro de obra bruta, e em instalações associadas com o Coltec da UFMG. Então, assim, quem pode falar disso com muita propriedade? A professora Leta, que esteve por aí e tudo mais, que eu substituí a Leta por um breve período, no tempo que ela estava no doutorado, no escritório. Corri atrás, porque não tem jeito de fazer igual ela faz. Mas eu acho essencial isso, assim, reforço a sua coisa total. A gente tem que ter muita clareza do que está fazendo e não confundir, inclusive ter respeito com o nome canteiro, né, assim, em relação ao que ele faz, né? Joia demais. Eu fiquei falando demais para ser um moderador de mesa. Gente, vamos tá aberto e esse assunto eu acho de fato muito relevante. Mais alguém se habilita? Uma questão, um comentário? Denismar colocou uma questão no chat. Ah, tá. Opa. Lê a questão para... O Denis não conseguiu acessar, não? De novo? É o microfone dele, ele disse que não está funcionando. Em seguida, a professora Kemi, ela joia. manifestou também, ela levantou a mão. Joia. Então, na sequência, faz a pergunta. Denismar Nascimento perguntou: e onde estão os engenheiros de estruturas? A gente não acha esse povo. Alguém gostaria de responder? Senão a gente pode passar também para o comentário da professora Kemi, que estou muito curioso. Eu posso responder se é onde estão os engenheiros de estruturas, dando aula na arquitetura, assim como a professora Maria Regina. E eu sou engenheira também, de formação, e dando aula no curso de arquitetura. E bastante distante de qualquer cálculo,
o João Marcos, que é arquiteto, que é o nosso parceiro, meu parceiro de grupo, ele calcula mais do que eu, que tenho a formação de engenharia. Bom, mas é só parênteses à parte. Não sei, eu acho que realmente falta mesmo os engenheiros que tenham essa habilidade de poder conversar, ter essa possibilidade de uma conversa aberta, livre, sem aquela não sei se é disputa, mas essa diferença entre arquitetos e engenheiros. Sempre tem um fosso entre os duas profissões, né? Então, acho que está na hora de a gente juntar mesmo. Então, o curso de formação, de dupla formação, é muito bem-vinda, né? Para poder achar arquitetos que querem entender melhor a questão estrutural, a questão técnica, e os engenheiros que queiram entender melhor qual é a profissão do arquiteto, né? Porque para a grande maioria acha que o arquiteto. Eu passei por um curso de engenharia e a piada era, como é que é? Arquiteto é o engenheiro frustrado que não que virou decorador, alguma coisa do gênero, né? Então, assim, já na formação, através de piadas, eu acho que tem essas conotações bastante negativas, né? De dividir as duas profissões. E, no entanto, são profissões muito conectadas, né? Muito conectadas. Eu, na verdade, queria eu queria ouvir um pouco, Roberto, e a Mel também, claro, sobre essa questão de... sempre falo para os alunos que errar é a melhor maneira de aprender. Porque se você acerta na primeira, passa batido porque você acertou. Mas se errou, você vai ver, não, o que eu fiz de errado? Né? Você questiona, né? E aí revê e tal. Então, a Mel lembrou muito bem que o ambiente da escola é um lugar para ter a possibilidade, você tem a licença para errar. Né? E o canteiro experimental, eu acho que o canteiro experimental tem que ter muita responsabilidade mesmo quem organiza. Né? Porque canteiro experimental pode, quando eu falo de extramuro, principalmente, você está lidando com realidade das pessoas, da vida do dia a dia das pessoas. Então, é muito difícil esse discernimento entre ação, como diz, filantrópica, sabe? E ação de técnico mesmo. Porque em muitos momentos, assim, locais que a gente, nos assentamentos irregulares, eu acho que é uma assim, exigência, a necessidade é tão brutal, né? A necessidade é tão gritante, que muitas vezes a gente não consegue discernir, dividir a ação que você está realizando e com essa coisa de você querer você querer resolver o problema. E muitas vezes você não tem condições de resolver o problema. Né? E aí, nessa intervenção extramuro, como extensão, eu acho que é importantíssimo, assim, é um espaço fantástico para na formação dos alunos, dos arquitetos futuros profissionais, em ter sensibilidade, né? Criar sensibilidade para lidar com diferentes situações e com diferentes perfis de pessoas. Como lidar, porque a comunicação, nesse momento, muitas vezes, a comunicação às vezes é mais importante do que o saber técnico, né? A maneira de lidar. E aí, eu estava falando na sala 1 que a gente, no Instituto aqui em São Carlos, a gente faz muito canteiro experimental, né? E muitas vezes, também dentro de uma disciplina não optativa, mas disciplina oficial, regular,
a gente faz o modelo didático, montagem de modelo didático, muitas vezes, quando tem recurso, a gente faz 1 para 1. Mas, no modelo didático, o que me incomodava é que fazia o modelo didático e isso não conseguia armazenar de forma adequada. E aí se perdia. E aí o material é um recurso que vai embora. Então, agora, a gente, estamos arriscando. Eu acho que é uma ousadia. É pegar um problema real de uma sala de aula do ensino público fundamental e melhorar essa sala. Tá? Então, os alunos têm um problema real e faz o projeto, concepção de painéis pré-fabricados que possam ser revestir ou obter uma qualidade melhor desse ambiente, que é uma sala de música. É questão acústica, que é dificílimo, não é minha área, até que chamei o especialista, que é o Kikerk, para dar aula, né? E aí, na realidade, o que nós queremos fazer? A produção piloto, né? De fato, os alunos fazem a proposta, fazem o modelo 1 para 1 de uma parte. E a gente pode até fazer os ensaios dentro do laboratório de desempenho técnico, de acústica, se ele é construível ou não, etapa a etapa. E aí utilizar esse recurso, não para jogar fora, mas sim implementar, de fato, a mudança do desempenho dessa sala. Então, eu queria um pouco colocar essa dificuldade, né, de você pode, se você está fazendo projeto para a realidade, você meio que, assim, não tem muito espaço de errar, né? Tem que acertar. Então, e muitas vezes isso não é 100%. Então, eu queria ouvir um pouco o que o Roberto falou, e a Mel também está colocando claramente, né, desse espaço da escola ter essa possibilidade de errar. Eu queria um pouco ouvir. Minha fala é essa. Mel, por favor. Bom, eu diria o seguinte, Akemi, né, nesse vasto oceano aí da questão do domínio tecnológico do arquiteto, né? Mas eu acho que, assim, no passo a passo, o que eu considero fundamental. Primeiro que quando a gente se propõe, né, a um trabalho de canteiro experimental, ou seja, onde nós vamos caminhar, realmente fazer todo o percurso da formulação intelectual do problema até a sua resolução material, ou seja, a gente vai enfrentar a realidade mesmo, né, do material, que a nossa primeira preocupação seja em ter metas de aprendizagem, para que nós, assim, que no decorrer porque é muito fascinante, então, para a gente cair naquela questão do happening, do improviso, não custa muito. Então, eu sugeriria, assim, que sempre que houver uma atividade dessa, né, de aprendizagem, que implique uma atividade de canteiro, que nós tenhamos metas de aprendizagem clara para que você possa, assim, inclusive, conduzir o aprendizado a partir do erro de maneira adequada, porque a nossa meta, efetivamente, é o acerto. Agora, o erro, ele é um estágio pertinente do processo de experimentação construtiva. O que eu percebo, e isso foi uma coisa que eu estudei profundamente, na verdade foi o grande resultado até do meu trabalho de doutorado, foi chegar na formulação de conceitos de ensino-aprendizagem que pudessem nortear de fato, o nosso trabalho em busca da obtenção do domínio tecnológico do arquiteto no período de formação, porque a partir do momento em que é oferido o diploma, esse
esse profissional, esse egresso, ele está pronto e autorizado a atuar na realidade, aí no canteiro real. Então, o que eu sugiro é isso. A segunda sugestão é que nós tentemos sempre buscar a resolução global do problema, com o aprofundamento progressivo dos detalhes. Tem uma matéria do Lelé, assim, que me abriu muitas luzes nesse sentido, quando ele faz um depoimento de como ele, muitas vezes, com toda a experiência dele, né, já obtida, isso ele já era um profissional maduro, cheio de realizações, ele se perdeu no delírio da resolução de um detalhe. Porque, efetivamente, para uma mesma resolução global de um sistema ou de um ambiente, né, construído, nós podemos ter alternativas de detalhes. Então, se a gente não tem domínio da resolução global do problema que nós estamos buscando, né, você, às vezes, se deter exaustivamente em detalhes, isso eu percebo que é uma coisa relativamente frequente, até porque, às vezes, é mais confortável. Quase que a gente se esconde na resolução do detalhe de algo que, na verdade, a gente não resolveu na totalidade. Então, me parece que é um caminho muito saudável. Eu tive a oportunidade de percorrer esse caminho algumas vezes, né, dentro de propostas, assim, mesmo no espaço restrito de uma disciplina, que muitas vezes está ali, né, de certa forma, às vezes também bastante solitária dentro de uma sequência aí dos currículos que, como o Roberto já diz bem, né, a gente não são necessariamente assim espaços de fato sempre perfeitos, né, na sua formulação. Então, de pronto, assim, eu diria isso, que nós façamos uma reflexão sempre em ter metas claras de aprendizagem que você vai buscar com esse trabalho de experimentação construtiva, sabendo que ele deve conter todo o outro espaço de formulação intelectual, de expressão disso, né, nas linguagens que podem ser comunicadas aos outros que estão participando, e que nós tenhamos sempre como perspectiva a resolução global do problema, e, portanto, essa resolução global, ela pode ir cada vez mais se aperfeiçoando, se aprimorando no próprio trajeto do curso, a tal ponto que, de fato, nós possamos, ao final, ter um profissional, mesmo que jovem, mesmo que novo, mas que tenha clareza de qual é o percurso que ele deve fazer para resolver um problema de arquitetura, que, no meu entendimento, socialmente só tem significado através da construção. A gente pode falar da arquitetura teoricamente e tudo mais como uma atividade diletante, afinal somos apaixonados por arquitetura e tem muita gente apaixonada por arquitetura, enfim, né? Mas socialmente, enquanto um produto social, no meu entendimento, a arquitetura ela só acontece a partir da sua materialização, porque é aí que ela pode ser vivenciada efetivamente. Joia. Muito obrigado. Eu estou aqui, porque na verdade nós já passamos 5 minutos do nosso tempo. Estou achando a conversa joia. Assim, tem coisas aqui no chat que eu queria ler, tem coisas que eu pensei. Eu realmente não sei para onde que eu corro. Mas será que a gente poderia ter mais uns minutos, gente, assim, para... Fiquem à vontade. Se vocês então, quiserem joia. encerrar às 6h15, a gente faz um intervalo de 15 minutos e voltamos às 18h30 com a sessão temática, pode ser? Joia demais. Eu queria só, antes de eu passar a palavra, a Kemi, eu acho assim, a salvação da crise da profissão de arquitetura atualmente é um sólido conhecimento técnico. As pessoas esperam da gente isso. Acho a extensão um lugar maravilhoso de aprendizagem, mas não necessariamente
os tempos da extensão, eles muitas vezes eles não coincidem com o tempo do ensino, mas a extensão nos aponta um elenco de coisas que devem ser tratadas. E aí, fatalmente, eu tenho que amarrar isso também com a pesquisa para eu começar a produzir conhecimento relevante para enfrentar essa história inteira. Agora, eu acho que no âmbito, na escala que eu acho que é assim, o campo de atuação maior que tem do arquiteto, está faltando engenhosidade, né? Porque assim, os cursos de engenharia têm se encaminhado para ser cursos de administração da produção do espaço, mais do que o engenho mesmo, assim, a engenhosidade, a busca da solução, a compreensão profunda assim, das situações, incluindo técnicas, situações, organização do trabalho, uma série de questões colocadas. E eu acho assim, se essa coisa que a Mel fala também, da necessidade de uma visão de totalidade, sem visão de totalidade, eu não consigo problematizar, que foi um tema tão tratado aqui. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas importantes assim para serem colocadas, mas eu acho que nós fizemos assim um arco bastante interessante daquilo que como se fosse uma pauta, talvez, assim, de aprofundamento de discussão. Eu queria, antes de passar, a professora Maria Regina está pedindo a palavra, mas eu queria ler aqui uma coisa que ela mesma escreveu, que eu achei muito interessante, que o professor Polilo nos mostrou uma forma muito equilibrada de levar a engenharia aos cursos de arquitetura no evento passado. Ele disse que ensinava os mesmos assuntos para os dois cursos, de forma completamente diferente. Esse é o caminho, e o engenheiro entender a linguagem do arquiteto e se adaptar a ela. Eu acho que nós temos que convergir para uma linguagem. A Marina, hoje de manhã, falou disso, ela fez um texto muito bonito que eu orientei, que chama assim, um trabalho de doutorado, chama Conversas entre Engenheiro e Arquiteto, que eu acho que é uma saída, que assim, uma saída não, é a saída, assim, não tem, a gente não tem muita escapatória. Também a Eliana, contando aqui, que fez o mestrado na UFOP, teve uma experiência muito rica, exatamente porque tinha engenheiros e arquitetos nas turmas, né? Bom, tem muita coisa para falar, mas eu vou passar a palavra para a professora Regina. Eu queria colocar mais uma pergunta para vocês, para a qual eu não tenho resposta, e cada hora eu penso uma coisa, eu acho que é importante a gente talvez debater. São coisas que me parecem um pouco contraditórias. Eu acho que o aluno aprende pelo erro, e concordo completamente com a professora Kemi, né? O erro ensina muito mais que o acerto, e isso vale para acidentes, engenharia, não só para o estudo em si. A gente aprende muito mais com um acidente do que com um sucesso, né? Mas para canteiro, isso é muito válido, é real e é possível, um canteiro experimental. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Sim, eu não tenho resposta para essa pergunta. O que vocês acham sobre o escritório modelo? Porque o canteiro pode errar e o escritório modelo não pode errar, porque ele já está fazendo uma prática profissional, né? A ideia é que o aluno, os estudantes se juntem como uma empresa júnior, alguma coisa assim, para praticar profissionalmente, só que eles ainda são estudantes. Então, eu queria a opinião de vocês, o que vocês têm de exemplo. Enquanto o canteiro pode errar, o escritório modelo não pode errar. Todo mundo pergunta quem assina uma RT do escritório modelo, né? A gente às vezes é questionado para assinar, é pedido, é solicitado. Eu não gosto disso. Eu não sei. Então, a pergunta está feita. Obrigada. Essa questão eu acho que é bastante... O quanto se pode errar na extensão, né? Assim, então, por isso eu falei aquela história, os tempos são diferentes e digamos, as responsabilidades também. Essa, eu queria até escutar isso, pôr isso na roda também, como a própria ideia de responsabilidade técnica, eu acho que ela devia ser discutida,
Assim, porque isso, a rigor, vira um monopólio de saber, e só quem carteirinha do CAU ou do CREA pode, eventualmente, fazer coisas que a gente sabe que os caras fazem, estão lá de pé a secos, né? Assim, Sim. não vão... Então, assim, isso aí eu acho que assim, para discutir isso a fundo, eu tinha que entrar nessa história assim, desse monopólio de conhecimento que são as profissões, né? Só para pôr mais lenha nessa fogueira. Alguém gostaria de... Roberto. Sim. Bom, poderia dar um testemunho sobre isso, né? Enfim, fico aqui um pouquinho, só não quero monopolizar aqui a fala, é que, circunstancialmente, professora Maria Regina, eu tive a oportunidade de coordenar durante 8 anos, na PUC Campinas, um organismo de extensão chamado Laboratório do Habitat, ou Labitat, como ele foi conhecido durante muitos anos. Foi um organismo que teve uma atuação constante durante 20 anos, e no âmbito cuja trajetória nós conseguimos, eu acho que, desenvolver uma série de procedimentos que eu penso que auxiliaram muito outras escolas que implementaram organismos semelhantes. Inclusive, nós sediamos aqui o primeiro encontro da ABEA, o primeiro Seminário Nacional sobre Extensão em Arquitetura, que, se não me falha a memória, está registrado no caderno 14 da ABEA, e eu acho que ali até, talvez, para quem tem interesse nesse assunto, seja uma referência interessante, porque foi o momento em que nós, isso foi na década de 90, do século passado, mas, enfim, onde nós tínhamos aqui já na região de Campinas eclodindo uma série de questões aí sociais, né, com as ocupações de terra, pelos movimentos por moradia, enfim, uma série de questões relacionadas aí à própria dinâmica metropolitana da região, e mesmo uma série de novas questões. Então, veja, eu entendo que o escritório modelo é uma terminologia que, né, foi surgindo aí ao longo do tempo. Nós, no início, tínhamos, assim, muito a terminologia de laboratório mesmo, laboratório da habitação, como nós tivemos o LabIAB na Belas Artes, eu participei também como orientadora no LabIAB da Belas Artes, e com ali a crise do curso, a demissão da quase totalidade do corpo docente, os trabalhos que estavam, inclusive, no LabIAB, migraram para o LabItat da PUC Campinas. Enfim, então nós tivemos, assim, que realmente desenvolver procedimentos, porque nós tínhamos trabalhos associados com movimentos de moradia, com prefeituras, e depois até com outras organizações, como, por exemplo, o Sistema Unimed, porque a extensão, ela está muito relacionada com não saber sobre demandas sociais. Então, eu penso assim, que todo o trabalho, é importante que a gente saiba que um organismo de extensão, ele é um espaço de experimentação. Os trabalhos que ocorrem nesses espaços, eles têm que conter, sim, esse significado da experiência, lógico que com base em conceitos, em subsídios teóricos, por isso que a união com a pesquisa é muito interessante, da mesma forma que os resultados da extensão retroalimentam, inclusive, a própria graduação. Quando nós começamos os trabalhos aqui no LabItat, os primeiros convênios com prefeitura foi exatamente para a elaboração de planos diretores, porque após a Constituição de 88, que obrigava a questão do planejamento participativo, as prefeituras não sabiam como lidar com isso. Então, é importante que o parceiro da extensão universitária, ele esteja aberto à experimentação. E é importante que o trabalho de extensão, no meu entendimento, né, aí estou compartilhando a nossa experiência aqui, eu penso que as equipes de extensão não devem ser formadas apenas por alunos, elas têm que conter a participação dos professores e até de convidados externos da universidade, porque é um espaço de experimentação dentro já de um ambiente de responsabilidade profissional. Então, isso foi desde a década de 90 que nós começamos a enfrentar todas essas questões, não só a necessidade da universidade participar ativamente com a resolução de demandas sociais emergentes de toda a ordem.
né, como também formas de trabalhar isso dentro da universidade. Mas, enfim, isso é um campo muito vasto, muito importante, muito interessante, e acho que vale a pena, de fato, inclusive que os diversos ambientes, o canteiro experimental, os laboratórios, trabalhem associados aos trabalhos de extensão. Obrigado, Mel. Eu já estou aqui. O diretor de TV já nos mandou encerrar. Eu agradeço a presença de todos. Assim, ficamos muito honrados pelo professor Polilo e foi joia demais. Agradeço a todos e vamos render essa conversa mais, porque não acabou, né? Obrigadão, gente. Só avisando que a gente vai fazer um curto intervalo e voltamos às 18h30, então, com a sessão temática. Beleza.